Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas, ele tem o patrocínio do jornal Empresas e Negócios e uma parceria com a Casa Canon. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tudo isso com pitadas de criatividade. Nós vamos tratar muito do marketing digital. Nosso convidado é Mauro Palacios. Obrigado, Mauro, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. O Mauro ele é publicitário, criador da Twist, uma agência de marketing digital, e uma empresa que já evoluiu para o conceito de 360 graus, entregando campanhas completas, aliás, completíssimas, se você conhecer bem o trabalho deles. Me diga uma coisa, como é que começou a empresa? Quais foram os desafios no momento em que as pessoas não sabiam bem direito o que era marketing digital ainda e você já estava fazendo isso? Pois é, muito bem. A empresa já está com 16 anos, né? Então dá para se imaginar que o marketing digital há 16 anos era muito diferente do que o que a gente tem hoje. A Twitch começou sozinha, quer dizer, eu sozinho, dentro Você começou sozinho, com a só- cara e com coragem. a cara e coragem, muito jovem, né? Com 23 anos. Eu trabalhei numa das primeiras agências de marketing digital do Brasil, que era a Tribo Interactive, essa agência que hoje não existe mais, ela fez uma fusão ali com o grupo Ogilvy. E depois de 5 anos ali nesse mercado, eu decidi já empreender, porque lá atrás, a gente está falando de 2008, já começou a ter já muita demanda e pouca gente que fazia, e eu era uma das pessoas que fazia, né? E Então, as pessoas queriam até entender primeiro como é que funcionava, não era isso? exatamente. E era muito diferente, né? Naquela época o marketing digital era muito em cima de site, campanha de Google, começando a rede social, né? A Ele era bem gente mais restrito, né? muito mais, era comecinho de Facebook, a gente chegou a fazer campanhas em Orkut ali No Orkut ainda. no Orkut ainda, pra você vê quanto tempo faz. E aí pegamos bem o comecinho do Facebook e a gente começou nisso ao longo desses quase 17 anos. A gente foi evoluindo, né? A gente fez um pouco de um caminho inverso que boa parte das agências estão fazendo hoje. O que está acontecendo? As agências mais tradicionais vendo offline e começaram a falar, não, agora a gente tem um braço de digital, começamos a fazer também o digital. A gente fez o contrário, a gente começou digital Digital. e hoje a gente tem uma... E criou o braço A offline. gente criou o braço offline, que hoje é um braço muito forte nosso também, dentro Curioso dessa isso, entrega hein? 360, né? E acaba sendo um diferencial nosso, porque o digital tem grandes desafios ali que muitas vezes uma empresa mais tradicional, quando tenta fazer o digital, faz com a cabeça do offline e o digital é um pouco diferente, né? Tem uns segredinhos aí a mais. E isso dá uns tilt no meio do caminho. Não, com certeza, com certeza. Ah, legal. E me diga uma coisa, quais são os momentos chaves que você diria que acabaram impulsionando a agência? Teve alguns nó de mercado e que você achou que tinha que superar? Ou você teve uma trajetória mais uniforme Olha, a gente gosta de dizer que a gente sempre cresce no perrengue, no né? perrengue? Então, A história do bom marinheiro só se faz com o só mar se... bravo, é Mas isso? tem que mais daqueles bem bravos mesmo, né? Eu diria que acho que todos os saltos que eu dei de crescimento ali na empresa foram em momentos de muita dificuldade mesmo. Quando a gente perdeu uma grande conta, a gente precisou se reinventar, ou no momento de recessão de mercado mesmo, que estava ruim para todo mundo, e a gente precisou pensar formas diferentes de fazer. Uma delas foi justamente pensar nessa entrega 360, que a gente entendeu que o mercado começava a demandar, falar, legal, eu tenho uma agência do offline e uma agência do digital, difícil achar alguém que consiga fazer bem feito essas duas coisas. Para quem está fora do mercado, não conhece exatamente todo o mercado, dá uma explicação o que é o 360, como é que é a estruturação para você poder, oferecer a gama de serviço. Claro, vamos lá. Quando a gente fala de
Hoje em dia é muito comum, a maior parte das agências, das milhares de agências que a gente tem no Brasil, só em São Paulo a gente tem milhares de agências, né? Full service. Full service, exatamente. Mas é muito comum as agências serem super especializadas, né? Então eu faço só campanhas em mídias sociais, eu faço só campanhas em mídia exterior, que daí a gente está falando do outdoor, aqueles relógios de rua, né? Uhum. Telemídia, aquela mídia de elevador. Ou eu faço só campanha em televisão, veículos de vídeo, né? Ou só campanha para YouTube, ou só campanhas de otimização de sites para Isso o funcionou durante Google. muito tempo. Ah, ainda funciona, né? Ainda funciona. Ainda funciona esse esquema. Ainda funciona. E a diferença de uma agência que é full service, ela justamente consegue abraçar a publicidade em todos esses meios, e não tem muita distinção, e fazendo com que eles consigam se integrar dentro de uma mesma campanha. Então a gente faz uma campanha, não é uma campanha em cada meio, as maiores campanhas que a gente faz lá na agência, a gente está explorando todos esses meios dentro da mesma campanha, onde o consumidor ele vai ver um pedaço da história no meio, depois ele vai reforçar a conversa no outro. Então ele viu ali no Instagram dele um anúncio. Isso daí é Depois ele prática viu o anúncio no relógio de rua. Depois ele é impactado de novo no YouTube, né? E isso é uma campanha é 360. a prática do dia a dia que te leva a isso daí, ou você tem que fazer algum estudo especial? Como é que se dá o processo até você chegar e dizer: "Olha, hoje eu sou uma agência 360, pode confiar"? Eu acho que é um processo que foi desenvolvido muito ao longo dos anos, mediante a necessidade, as tecnologias que foram surgindo, né? Você vai A absorvendo o gente vai absorvendo. conhecimento. A gente é muito orientado lá a entender a necessidade do nosso cliente e atender essa necessidade. Como a gente é 360, tem um cliente que ele tem uma necessidade específica. Fala, Mauro, eu preciso que vocês cuidem, a Twist cuide aqui do meu Instagram. É isso que eu preciso. Beleza, a gente faz. Ok? E eu vou ter outro cliente que vai falar, preciso que vocês cuidem de tudo, do meu Instagram, do meu sistema de e-mail, do meu site, das minhas campanhas de TV, das minhas campanhas de mídia exterior, de campanhas integradas 360, tudo bem, a gente faz também. E a gente, ao longo dos anos, a gente foi adquirindo expertise nas mais diversas frentes para justamente conseguir atender essa necessidade do mercado, né? A gente foi se moldando conforme a necessidade do mercado e a gente entende que hoje é cada vez mais diferencial estar com essa entrega completa, né? Os clientes nossos, onde a gente atua de uma forma bem completa, em geral estão bastante contentes. O feedback muito que a gente tem do mercado é esse, que, pô, antes eu tinha que lidar com 5, 6 fornecedores, agora centralizo tudo em vocês aqui e facilita Vai muito a minha vida. concentrar. Facilita muito para o teu cliente esse processo, né? E não só é um processo de facilidade, mas é um processo de elevar o nível de qualidade também. Porque quando você tem tudo isso conversando, quando você tem diferentes equipes, Você já faz uma cada integração uma tá mais olhando, fácil. exato, cada uma tá olhando para um lado, né? Uma está com uma visão, outra está com outra visão, uma tem uma área tem um briefing diferente da outra. Aí quando você vai ver, tá falando uma coisa na rede social, outra coisa diferente no site, outra coisa diferente Você no já pegou e-mail. situação assim? Olha, todo dia, né? Todo dia. A gente Eu digo pega. assim, com um cliente seu, Não, exatamente. A gente, que aí você precisa chamar, falar: "Ó, senta aí, vamos fazer um quando a gente alinhamento". entra num cliente, muitas vezes tá tudo desconectado, né? A gente tem. E a Quer dizer, gente esse é um tende a normal conectar de tudo. mercado, É vamos colocar normal, é assim. normal. É o normal. E a gente tá aqui para justamente propor mudar um pouquinho disso. Qual é o perfil do seu cliente hoje? Tem Hoje, um perfil específico ou você tem uma carteira bastante variada? não, a gente optou hoje por atuar com uma carteira relativamente reduzida. A gente já chegou a atender mais de 100 clientes. Hoje em dia eu não faço mais isso. Entendo que não tem como você atender muitas dezenas aí de contas com a qualidade que precisa. Você acaba perdendo a qualidade no Você caminho. acaba perdendo a qualidade no caminho. A gente optou para ir cada vez mais para o modelo de ter menos contas e contas maiores, né? Então, em geral, hoje o cliente da Twist são grandes empresas nacionais ou empresas multinacionais, talvez uma coisa ou outra de empresa média, mas em geral a gente está falando ali de faturamento a partir de 200 milhões, é a média a média não, né? É o ponto de partida mais ou menos do perfil de cliente nosso. Do Em cliente. geral, empresas que já têm um departamento de marketing estruturado, né? A gente atende, às vezes, um pequeno
uma pequena empresa, um pequeno empreendedor, mas é muito em caráter de exceção, não é mais o perfil de cliente central nosso. Você tem foco mais em indústria, A gente, a em gente, marcas, não, a serviços? gente não tem distinção, Não distingue. a gente atende um pouco de tudo. Desde sei lá, um grande cliente nosso é a Ernst Young, a consultoria, a Canon, né? Hoje a gente está aqui gravando na casa Canon. Canon é um dos clientes nossos, a gente Aliás, vamos atende. falar da Canon um pouquinho. Vamos falar da Canon. Que tipo de trabalho vocês fazem com a Hoje, Canon hoje a hoje? gente atende a linha de serviços profissionais da Canon, né? A linha B2B, que é a linha bem voltada para broadcasts, para produtoras, para cineastas, que são as câmeras de alta performance aí. E já é uma parceria aí que está indo para o terceiro ano e que de muito sucesso, né? A gente começou um projeto com o olhar de trazer muito design gráfico, né, pro projeto da Canon. Quando a gente pegou, a primeira análise que a gente fez foi isso aqui não reflete o que que é a Canon, uma empresa maravilhosa, com uma qualidade excepcional nos seus produtos, e a gente tinha ali Super tradicional, né? super tradicional, e a gente tinha ali uma comunicação, principalmente do ponto de vista visual, né, na época que a gente entendeu que era insuficiente, que não refletia ali os atributos, as qualidades da marca que são incríveis, né? E a gente fez um trabalho de rever todos os catálogos da linha profissional, de mexer na identidade visual, da rede social. A gente começou a implementar muito mais vídeos na comunicação, né? Uma empresa que vende câmeras e praticamente a rede social deles era só imagem de produto, parecia um showroom de produtos antes, né? E a gente entrou também com uma visão de, pô, Dinamizou um vamos pouco. trazer vídeo. O vídeo é o formato da rede social hoje que a rede Uhum. social entrega, né? E mais do que qualquer vídeo, vídeo captado com equipamentos da Canon, vídeo dos eventos da Canon, né? A gente capta muito aqui na casa Canon. Então, é um case muito legal, assim. A gente tem muito carinho pela Canon e por tudo que ela representa. Assim, é uma marca que a gente tem orgulho de trabalhar, com E certeza. tudo que você faz, vocês fazem produção própria, não tem, tem alguma linha com os Estados Unidos, de repente alguém te manda alguma coisa para inserir na campanha, ou vocês têm independência? Não, depende muito de cada projeto, né? Mas É caso a caso. em geral, eu diria que 95% de tudo que a gente faz É aqui é mesmo. aqui mesmo. Vocês da Twist têm alguma parceria com outras agências para fazer trabalho conjuntos, ou vocês atuam sempre sozinhos? A gente tem em escopos que às vezes transcendem o nosso expertise. Por exemplo, com assessoria de imprensa, né? A gente não faz assessoria de imprensa, essa é uma parte que a gente não faz. Então a gente está sempre muito próximo das assessorias, desde assessorias parceiras até a assessoria que já é assessoria do cliente. Empresas de eventos, por exemplo, é uma coisa que a gente não faz. A gente ajuda a fazer a cobertura do evento, a campanha que vai chamar as pessoas para o evento, as peças do stand que vão estar lá no evento. Inclusive, no último evento da Canon, a gente fez, no lançamento, a gente fez uma série de enxoval, mas a organização do evento a gente não faz. E aí isso tudo é sempre feito em parceria com outras agências, né? No caso de você ter uma mega campanha e achar que você pode ter alguma dificuldade no custo da operação, você pode se aliar a alguma outra agência concorrente e É, transformá-la em parceira naquele projeto específico, ou vocês têm restrição quanto a isso? Não, acho que a gente não tem nenhuma restrição. A gente tem, inclusive, o mercado de agências independentes, né, que é o mercado onde a gente está inserido. A gente tem as agências, os grandes grupos multinacionais, né, que são conglomerados aí de muitas agências, e tem as agências que são independentes, que não respondem para nenhum grupo. E esse mercado é um mercado muito unido, né? A gente tem dezenas de amigos aí que são donos de agências e que são muito parceiros, que todo mundo É fácil de se compor, é então, fácil de se na hora compor. que A gente precisa. se ajuda muito, né? É um mercado que se ajuda muito, porque a gente entende que é um mercado muito grande, ninguém tá querendo pegar cliente de ninguém, a Tem gente quer se espaço para todo ajudar. Então, mundo. pô, a gente tá fazendo uma campanha, tô com uma dificuldade aqui, surgiu uma coisa específica, meu, a gente passa o telefone, liga, se ajuda.
Eu, pelo menos, 2, 3 vezes por mês, eu tô almoçando com algum dono de agência, amigo meu, para trocar figurinha. É um mercado de bastante união, então não tem qualquer tipo de restrição, né? Mas, em geral, a gente acaba usando pouco, né? Porque a gente se planeja muito para conseguir ter um time que consiga atender 100% da demanda, a não ser num caso de extrema exceção, né? Que às vezes pintou uma coisa de urgência, a gente não tinha o time projetado para isso. Aí, claro que a gente pode compor aí com um time de parceiros. Hoje, qual é o tamanho da Twist? Hoje a gente está com um pouco mais de 50 colaboradores e fazendo um movimento aqui bem legal de expansão. A gente está indo para um escritório que é o triplo do tamanho que a gente está hoje, Que bacana, em São Paulo em mesmo. São Paulo mesmo. Nossa equipe é presencial, né? Eu sou um dos defensores aí Trabalho do presencial. trabalho Para presencial. agência é o que melhor funciona? Eu diria que tem muitos modelos, né? Como eu falei, tenho amigos donos de agência que estão indo super bem, as agências deles são 100% remoto, para eles funciona. Dentro do modelo que a gente criou, com as metodologias que a gente tem, eu preciso muito das pessoas sentadas uma do lado da outra. Eu preciso que o cara que escreva o texto esteja sentado do lado do designer, ao lado do videomaker, que vai fazer o vídeo, junto com o atendimento da conta, com o planejamento. Eu preciso dessa sinergia dentro de uma troca diária. Ah, não, uma vez por semana a gente senta para trocar. Dentro do que eu tenho de metodologia de trabalho lá, eu preciso dessa troca diária e tem funcionado muito bem dentro do meu modelo, né? Então, Isso é uma coisa que serve para você, né? serve para mim serve. Meus clientes também estão super Tá satisfeitos, dando né? certo, Tá é dando isso? certo. A gente tem uma questão de disponibilidade também, que é sempre melhor, né? A gente sabe que o trabalho remoto tem as suas facilidades, né, pro colaborador, mas muitas vezes falta disponibilidade, acontece muito, né? Precisa do profissional, ele não está disponível e Isso ajuda a manter a criatividade? ajuda com certeza, com certeza. Eu entendo que a criatividade é uma ciência de troca, né? Eu pego o repertório que eu tenho aqui, eu pego o seu repertório, repertório do outro. Quando a gente soma o repertório dos três aqui dentro de um objetivo comum, a gente consegue criar Vai algo. surgindo Com coisas. certeza a gente vai somar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente criou algo novo. Para mim, criar criatividade nada mais é do que mistura de coisas, né? De repertório. Sempre foi, né? Então eu tenho uma referência aqui com outra aqui, a hora que eu junto essas duas coisas, é quase como uma culinária, né? Eu tenho um arroz, que é uma delícia, feijão, que é uma delícia. Se eu junto arroz com feijão, você tem ali uma combinação perfeita, né? Às vezes Percentualmente, quanto é homem, quanto é mulher? é bem dividido, tá? Eu não tenho o dado exatamente aqui, mas é Sim, bem, aproximado. é bem dividido. Minha sócia é mulher, a gente tem a liderança feminina lá também, que é muito legal. Mas é importante dizer que a gente é uma empresa super inclusiva também. A gente tem pessoas de todas as etnias, de todas as orientações sexuais, a gente tem trans na equipe, porque a gente entende gente de todos os estados, a gente tem gente do Paraná, gente da Bahia, gente de Minas Gerais, gente do Espírito Santo. Isso enriquece a equipe, Enriquece né? demais. Eu entendo que quando. E de novo essa coisa do repertório, quando eu tenho pessoas muito diferentes, cada um com seu repertório, somando isso, você consegue trazer muito mais criatividade. Quando você vai fazer a prospecção de um cliente, digamos que você faça uma reunião de briefing, uma primeira reunião. Uhum, Você vai lá para saber, sobretudo, qual é o tamanho da verba que ele tem para com cer- poder dimensionar uma futura campanha, ou você vai focado na qualidade, para saber se esse cliente tem uma qualidade que caiba dentro da agência e não vá contaminar ninguém, digamos assim. é um pouco de cada, mas eu Se diria existe que essa preocupação, existe, sempre existe, mas eu diria que é um pouco de cada e que a verba é importantíssima. Até uma dica que eu dou aqui para quem às vezes é dono de empresa ou trabalha num departamento de marketing, é muito comum, às vezes, a agência, eu preciso saber aqui a verba para conseguir montar uma proposta para você. Você fala, não vou passar a minha verba, porque senão eu estou entregando ouro para você, né? E não é bem assim que funciona, porque no fim a gente pode construir
em cima de R$ 1.000, ou de R$ 10 milhões, ou de R$ 100 milhões, ou de R$ 10 mil, a gente vai construir a campanha, vai Você construir, vai a adequar gente vai à adequar. necessidade do cliente. Muitas vezes o cliente fica com medo de entregar um ouro, entendendo que eu vou, às vezes, cobrar mais, se ele disser que ele tem uma verba maior do que. E isso, na verdade, é uma grande besteira, porque as agências, né, o tipo de serviço que qualquer. Isso aí não estou nem falando só da Twist, mas o tipo de serviço que qualquer agência presta, é, ele é um serviço muito consultivo, ele justamente vai entender quase como construir uma casa, né? Eu posso construir uma kitnet, posso construir uma mansão. Só que eu preciso saber se a kitnet é uma mansão que você precisa, né? Quanto você tem, né? E muitas vezes, assim, não tem. A gente tem que estimar, fazer uma coisa meio dentro do que a gente acredita, pelo que a gente imagina do porte da empresa, que ela estaria disposta a investir. E é um chute que muitas vezes a gente vai dar esse chute errado, porque às vezes até pelo porte tem empresa que tem cultura de marketing e tem empresa que não tem. A gente tem empresa que às vezes fatura aí dezenas de bilhões de dólares por ano e o orçamento de marketing é R$ 15 mil por mês. E você tem empresa aí faturando 10 milhões por ano que investe 300, R$ 400 mil por mês. Tem Aí empresa. é caso a caso, É né? caso a caso, né? Caso a caso. Legal. Estamos encerrando o primeiro bloco e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com o CEO da agência Twist, Mauro Palacios, que está falando sobre o trabalho da agência, está falando sobre marketing digital. Mauro, vamos falar um pouquinho de redes sociais. Como é Bora. que está esse mercado hoje? Quais são as redes que têm facilitado o trabalho de vocês? E quais são aquelas que você ainda encontra alguma dificuldade? Vamos lá. Eu acho que esse é um tema que me fascina muito, e é muito central dentro do nosso trabalho. A gente, inclusive, muitas campanhas que a gente faz, elas começam pela rede social e depois desdobram para outros formatos, né? Que é uma coisa interessante da gente ter nascido digital, né? Normalmente, a agência mais tradicional vai pensar uma campanha offline e depois adaptar ela para o digital. A gente muitas vezes pensa ela primeiro para a rede social, pensando no comportamento aí desse novo consumidor, esse consumidor mais conectado, e a partir disso a gente desdobra para outros formatos Você ali. diria que isso é uma visão mais moderna de negócio? Com certeza, né? Hoje, o que que a gente acredita? Que a gente precisa ir onde está a atenção das pessoas. E onde que está a atenção das pessoas hoje? É no celular, né? Você vai você anda em qualquer lugar, é impossível você não estar em qualquer lugar público que as pessoas não estão ali no seu celular, consumindo algum tipo de conteúdo e principalmente nas redes sociais. E eu acho que quando a gente fala de redes sociais para a empresa, né, dentro desse olhar corporativo das redes sociais, eu acho que pouquíssimas, mas muito poucas empresas mesmo estão fazendo do jeito que se deveria fazer a rede social. Que a rede social, do jeito que o consumidor gosta de consumir o conteúdo, né? Então, o que que acontece muitas vezes? A gente tem lá um consumidor que ele está na rede social, ele consome aquilo o dia inteiro, só que ele está consumindo o conteúdo do influenciador, o conteúdo de um canal de humor, de uma notícia que seja. E quando vem um conteúdo de marca, é um conteúdo que muitas vezes é chato, né? É um conteúdo que é quase uma propaganda como do formato antigo ali, é um cartaz de um produto. Compre aqui o meu produto. E aí você deixa de E como explorar. direciona o consumidor para esse tipo de proposta? Pois é, eu acho que a grande sacada aqui, e é o que a gente usa de metodologia, a gente usa uma metodologia que parte de um trabalho de social listening, né? O que que é o trabalho de social listening? É um trabalho de escuta ativa nas redes sociais. Então eu tenho eu vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso, tá? Eu tenho um cliente que vende molho de tomate. E eu quero fazer um conteúdo para esse cliente. Eu poderia fazer um conteúdo da minha cabeça falando, olha, compre o molho de tomate aqui da Olé, que é o nosso cliente. Não é isso que a gente se propõe a fazer. O que que eu vou fazer? Eu vou lá na rede social, entender o que que o consumidor que cozinha
está consumindo. Que Então, consome molho de tomate, né? exatamente. Então, o que que eu penso? Que em geral é quem compra o molho, que é quem cozinha na casa, né? Não é necessariamente quem gosta, é o consumidor que é quem é o decisor da lista de O compras, que bota a mão na massa, o que bota a mão na literalmente. massa. Então, o que que vai fazer essa pessoa se engajar na rede social? É uma propaganda do molho de tomate? Não, provavelmente não. Então, que tipo de conteúdo essa pessoa está consumindo? É receita? Que tipo de receita? Como é que o influenciador que hoje em dia fala de massas e molhos, que tem milhões ali de seguidores e milhões de views, como que esse cara está se comportando? A gente vai estudar isso e vai criar um conteúdo muito em linha com o que o consumidor quer ver. A gente, né, respeita a atenção do consumidor para que o conteúdo que a gente crie tenha sinergia entre o que o produto entrega de valor com o que o consumidor ele quer ver no momento dele de rede social, que muitas vezes é um momento de relaxamento, ele está lá para se divertir, para ver uma coisa nova. Então eu posso vender um molho de tomate a partir de uma receita super legal, super diferente, com que ele aprenda alguma coisa, né? Eu gosto de dizer que o consumidor ele precisa sair de um conteúdo que se criou, ele precisa ou ter se entretido de alguma forma, ou ele precisa ter aprendido alguma coisa. Toda ativação requer esse trabalho de pesquisa, de teste, de absorção. E o teste é fundamental, porque primeiro a gente entende, aí a gente faz e depois a gente testa. Então, de 10 conteúdos que a gente fez, a gente vai testar os 10 e vai entender qual que funcionou. Por que que esse aqui deu um engajamento melhor do que esse? Por que que esse aqui gerou mais vendas do que aquele? E a gente vai entender o que Você funcionou tem uma e área replicar. que faz a métrica Tem uma área só disso. só disso. Eu tenho uma área ali, hoje eu tenho 2 pessoas no meu time que estão só olhando para número, dado e trazendo insights a partir disso. Nossa área de insights. E qual é a rede social que você mais utiliza? Tem uma em especial? Hoje o Instagram ainda é a rede social mais forte dentro de tudo que a gente faz, mas o TikTok está crescendo muito. E a dica que eu quero deixar aqui também para quem está ouvindo a gente, se você ainda não está no TikTok e acha que TikTok é uma rede social só de dancinha, tá equivocado. Tem que estar. Não é mais dancinha Não é, somente. não é mais dancinha somente, tem de tudo. E é uma rede social que tem muita oportunidade, porque é uma rede social que ainda distribui muito organicamente, ou seja, eu não preciso pagar o anúncio para que eu consiga mostrar para as pessoas, né? Se você faz um trabalho legal, com estratégia, dentro dessa linha que eu falei de tentar entender o que que o consumidor ele quer efetivamente ver, você consegue ter uma entrega muito grande E e o você Instagram atingir muitas ainda ele pessoas. tá levezinho, né? Não tá pesado, maçudo como algumas outras, não é isso? Não, Instagram ainda é a rede número um do brasileiro hoje. É onde está, acho que a maior parte da atenção das pessoas de todas as classes sociais, mas é isso, a gente vê uma estagnação do Instagram, enquanto o TikTok vem numa crescente, né? Então é uma coisa para a gente se observar aí. Então acho que ainda é um momento muito bom para investir. Vale a pena investir enquanto ainda não está tão caro e enquanto ainda não tem tanta gente lá disputando atenção, tantas marcas, né? Porque no fim é isso, a atenção é dividida, quanto mais gente, maior fragmentada tá essa atenção, né? Quanto mais marcas anunciando numa rede. No intervalo, a gente conversava sobre cases. Você citou a Canon e tem um outro que você gosta muito também. Qual é? O É o case da Estapar, né? que que ele tem de exultante? O que que ele tem de interessante, esse case da Estapar? Esse é um case para a gente tem muito carinho, é um case muito recente, né? A Estapar, para quem não conhece, é a maior empresa de estacionamentos da América Latina. E por muitos Da anos América Latina? América Latina. E por muitos anos listada em bolsa, né? Estapar é uma empresa gigante. Só que a empresa de estacionamentos, normalmente você pensa, tem muito marketing para fazer. A pessoa vai lá, para no estacionamento e pronto. Só que a Estapar, ela tá no movimento de entrar no mercado digital com soluções digitais para o motorista. Então, hoje eu pago estacionamento pelo aplicativo, eu pago Zona Azul pelo aplicativo, e qualquer Zona Azul de São Paulo hoje, quem estaciona na rua é via Estapar, Estapar que detém os direitos, e mais em uma série de outras capitais, municípios do Brasil. Eu posso pagar tributos pelo aplicativo, agendar minha revisão, contratar seguro, tudo pelo aplicativo da Estapar. E a gente que é a agência responsável por impulsionar todo esse ecossistema digital da Estapar. Não deve ser uma tarefa simples, né? Porque
Se tratar de estacionamento, É uma tarefa muito difícil. seria mais fácil você vender uma bebida, um alimento, não é? Exatamente. E é um grande case de reposicionamento, né? A gente criou o conceito de que Estapar é muito mais do que estacionamento, que é uma empresa que é muito consolidada dentro de uma coisa, mas ninguém conhece ainda. Ninguém não, muita gente já conhece, mas a gente quer que cada vez mais pessoas conheçam Estapar como esse hub de soluções para o motorista, né? Uma autotech muito mais do que apenas um estacionamento, que é um negócio incrível, né? É um Estapar grande desafio para a criatividade, não é não? é um grande desafio, por outro lado, é um setor que permite muitas coisas, porque a gente está falando de carro, o carro é a paixão do brasileiro, né? E aí Brasil... você vai linkando uma coisa na outra. E a gente vai linkando uma coisa na outra. O que que o brasileiro gosta de consumir do conteúdo do carro? Como se comporta, né, o motorista? Como que eu vou chamar a atenção desse cara? E a gente fez uma campanha muito grande de reposicionamento, agora no fim de 2024, começo de 2025. Com o Felipe Andreoli, a gente contratou ele para ser o garoto propaganda aí dessa marca. É uma campanha que está rodando até agora e que tem sido assim um grande sucesso do ponto de vista de números. Eu não posso abrir números aqui, mas assim são números bem robustos. Está dando certo. Tá dando certo. Esse Tapar já é um cliente que está quanto tempo? 3 anos, você A falou? gente também tá cerca de 3 anos Tá. com essa parte. Mas vocês têm investido bastante em novos clientes, não é isso? É isso mesmo. Esse ano a gente começou muito bem, tá? A gente conquistou três novas contas bastante relevantes. Uma delas é a Olé Alimentos, né? Que eu falei molho de tomate, não só Uhum. molho de tomate, mas é uma É série conta novinha. conta novinha. Série de alimentos em conserva, milho em conserva, pêssego em caldas, doces. É um portfólio muito amplo de produtos. É uma empresa muito grande, eles são muito fortes no Nordeste. E uma empresa nacional daquelas de dar orgulho, assim, que eles fazem frente, a qualidade da Olé faz frente para muita empresa aí Dá italiana. gosto trabalhar para uma empresa assim, é isso? Dá gosto em todos os sentidos. E que, enfim, a gente começou aí, é um começo de trabalho, mas que a gente já está conseguindo fazer muita coisa legal com eles. A gente está num projeto muito bacana também de reposicionamento de marca da Tecâncer. Tecâncer é uma empresa B2B que ela é líder global em compressores herméticos. O que é o compressor hermético? Muita gente nem deve saber o que é isso, mas é como se fosse o motor, quando a gente fala, né, que motor não é o termo correto, mas é mais para ilustrar, de uma geladeira, de um refrigerador. Não sabe aquela caixinha preta que fica atrás do refrigerador? Aquilo lá é o compressor. Sem aquilo lá não ia existir. Aquilo que refrigera a geladeira é o ar-condicionado. E a Tecâncer, eles são líderes globais, é uma empresa que tem empresa centenária aí, norte-americana, e a gente foi Eles não ficavam em São Carlos, é em isso? São Carlos, exatamente. Continuam lá? Continuam lá, eles têm a fábrica aqui do Brasil em São Carlos, o Brasil é um dos principais mercados deles. O CEO global da Tecâncer é um brasileiro, e aí a gente participou de um processo de concorrência para ser a agência global da Tecâncer. Então hoje a gente é a agência global deles, Agência global já. a gente atende todos os países, né? Não é só a agência no Brasil. E a gente está fazendo um trabalho de reposicionamento de marca aí da Tecâncer, que vai ser muito bacana. Não podemos contar muito ainda, mas é um projeto aí que queremos botar aí na rua até o final de 2025. Que legal. Mas é um projetão, assim, é um movimento bastante agressivo de reposicionamento, talvez o maior da história da empresa aí, que também é um projeto que dá bastante orgulho pra gente. Falta o terceiro cliente O, novo. e o terceiro cliente é o novíssimo, esse a gente acabou de fechar, estamos ainda dando os primeiros passos, que é o CB Power. O CB Power é líder em baterias. Então, eles fazem bateria para casas, baterias para celulares, são líder nacional em baterias. Então, é uma empresa nova, a gente ainda não fez nada para eles, Não mas deu start ainda. não, estou anunciando aqui em primeira mão Olha aqui aí que no, bacana. O que no, que você pode no, adiantar para no gente? Pode Mais. Não, por enquanto ainda é um Está projeto muito embrionário embrionário, a ainda. gente ainda está construindo o planejamento para eles, ainda está entendendo os métodos, objetivos, então realmente é um início de trabalho aí, mas que vai ter muita coisa legal para contar aí. Na próxima que eu vier aí, eu já vou trazer um case pronto Prontinho, de pô, muito que sucesso. bacana. Hoje você tem quantos clientes, Mauro? Hoje a gente tem cerca de 20 clientes. 20. É.
naquela política de dentro centralizar dessa, mais trabalho. dentro dessa política. E você disse que tem uma sócia, Tem uma tem sócia, mais Diana sócios ou Coutinho, não, só uma só sou sócia? eu e Diana, somos os dois sócios. Diana entrou em 2017, né? Ela entrou para montar uma área de inteligência, né? Inteligência e mídia. Diana, ela vem do mercado, ela vem da área de marketing, então ela trouxe muito da visão do cliente para dentro da Twist. Isso ajudou muito, né? Porque eu tinha trabalhado em agência antes, depois empreendi a agência, né? No começo do processo. E a Diana, ela, então sempre tive a visão do lado do fornecedor, vamos dizer assim. E a Diana trouxe muito a visão do mercado, que é o que orienta muito a gente, né? Um grande diferencial da Twist também é se adaptar muito à necessidade dos nossos clientes. Então, a gente opera muito diferente de um cliente para o outro, dentro do que atenda aquele cliente, né? E muito da visão que a Diana trouxe. Você tem alguma parceria internacional? Não, não. Internacional não. A gente tem clientes que são internacionais, né? Um dos clientes nossos é a Smoking Papers, que ela é líder global em seda para enrolar fumo, e empresa espanhola, e a gente reporta direto lá para a Espanha. Eles não têm marketing no Brasil, né? O marketing deles no Brasil é como se fosse a gente, Você está presente em todo o território nacional. todo o território nacional. Tem Até porque, algum? em geral, nossos clientes, todos eles são de nível Você nacional. não tem cliente local, né? Só. Não, acho que, Que acho opera que só em determinada eu região. acho que eu acho que não. Eu acho que não. Acho que todos eles são ou globais ou nacionais, né? A atuação. Para o próximo semestre, para o próximo ano, vocês continuam com essa política de ter poucos clientes, podendo atender melhor eles, Com certeza, sem perder o foco eu, jamais. eu acho que foi em algum momento foi uma tentativa que eu fiz ali, a coisa do empreendedor, né? Eu entendi que, pô, talvez se eu tiver muitos clientes pequenos, seja mais negócio do que ter poucos grandes contas, né? E foi um movimento errado, né? A gente, quando tentou fazer isso, a gente não conseguiu atender com a qualidade que a gente gosta de atender, com o resultado que a gente gosta de atender. Tanto porque acaba pulverizando muito o time, né? Você precisa que um profissional, às vezes, tem que se desdobrar ali para cuidar de 20, 30 contas sozinho, não tem como, né? Para conseguir se pagar. Hoje a gente tem cliente nosso que tem 6 profissionais para atender só aquela conta ali, pensando só para ele, né? Aí sim a gente consegue entregar um nível de qualidade, né? E outra por conta de recursos mesmo, é muito difícil sem recurso, a gente vai fazer uma campanha e precisa de verba, né? Para rodar mídia, para produzir as peças, para produzir material. E o cliente muito porque não tem o recurso, né? Então, ele às vezes tem uma expectativa de que a gente, pô, a Twitch é uma agência que atende grandes contas, então ele vai conseguir revolucionar meu negócio. Mas sem o recurso para a gente conseguir fazer isso fica muito difícil. Então a gente realmente teve dificuldade quando a gente tentou esse movimento e a gente realmente, a partir daí, entendeu que não, vamos seguir na linha de atender poucos, mas atender muito bem. A gente falou de muito de criatividade, que é intrínseco à agência, evidentemente. Uma pergunta que acho que todo mundo deve fazer para você. Quem normalmente é mais criativo, homem ou mulher? Olha, eu acho que eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho dados para fazer essa distinção. Lá eu tenho Porque às vezes tem criativos. agência que trabalha, por exemplo, relações públicas. Às vezes é mais fácil você trabalhar com mulher, que é por uma série de razões, enfim. No caso da criação, Eu acho que assim, pela estatística, eu vou falar do ponto de vista de estatística, assim, é muito equilibrado também, né? Eu acho que eu tenho pessoas criativos ali que já passaram pela agência ou que estão no time até hoje que são extremamente criativos e são homens e extremamente criativos que são mulheres, né? quando entra uma conta nova, como é que você define? Ó, é você e você que vão atender, que vocês têm mais o perfil do cliente. Exatamente, eu acho Ou que você eventualmente deixa solto, vai fazendo, vai rodando a equipe, como é que funciona no dia a dia? a gente sabe que, por exemplo, no meu time lá, a gente tem pessoas que têm desenvolturas para coisas diferentes, né? Então eu tenho designers que são mais artistas, né? Eu tenho designers que eles são mais
pragmáticos na linguagem visual, e aí, de acordo com a necessidade de cada cliente, a gente acaba direcionando. Mas essa coisa do rodízio é uma coisa que a gente faz muito, tá? A gente Põe uma não. dupla aqui, amanhã é outra. Eu não gosto muito de manter pessoas muito focadas num cliente só, porque eu acho que a pessoa começa a ficar viciada, começa a ficar mais o mesmo. A vida do profissional criativo fica chata, porque ele está só fazendo a mesma coisa, e o criativo ele precisa renovar. Ter coisas para Então, quando eu tô rodando pensar, né? as pessoas, né, o profissional tá mais feliz porque ele tá cada vez criando uma coisa diferente, mexendo com múltiplos clientes, e também faz muito bem pro nosso cliente que tem múltiplas ideias, múltiplas visões. Claro que sempre, aí é o meu papel como diretor e de outras lideranças, é a gente, claro, manter sempre tudo no trilho para a gente ter a coerência, claro, né? No programa anterior, nós tratamos, entre outras questões, sobre saúde mental, que é um tema que vem Importantíssimo. ganhando cada vez mais relevância. Vocês têm essa preocupação dentro da agência Twist? A gente tem, eu acho que também um grande diferencial nosso é que dentro do mercado de vamos lá, deixa eu dar um passo para trás. O mercado de publicidade, ele é um mercado tido como um mercado extremamente insalubre, por ser muito comum profissional virar à noite trabalhando para entregar campanha, trabalhar de finais de semana consecutivamente, isso ser quase como uma rotina, né? Você vai estressando a equipe naturalmente, né? Exatamente. E a gente tem uma visão de que não precisa ser assim e não é produtivo que seja assim. Então a gente é muito rígido com o cumprimento de horários, a gente tem a flexibilidade, é claro que, né, o Você colaborador, promove alguma atividade recreativa? a gente promove, eu vou chegar lá, mas a gente é muito rígido com horário, então assim, a gente vê que o colaborador, tem gente que gosta de ficar até tarde, a gente manda pra casa. Então, não, cara, não é saudável, entendeu? Vai pra casa, descansa, amanhã você começa cedo. É claro que a gente tem sempre contextos de exceção, a gente é um mercado que às vezes tem picos de demanda, mas a gente leva muito a sério manter um ambiente muito agradável, onde as pessoas consigam trabalhar sem muita pressão, num ambiente muito leve e se divertindo principalmente, né? A gente leva isso como premissa. Se você não está se divertindo, alguma coisa está errada. Afinal de contas, a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, né? Então, que o trabalho seja divertido e que as pessoas tenham prazer em fazer o que elas estão fazendo. E a gente promove muitas atividades, tá? Toda sexta-feira, por exemplo, a gente tem um momento que a gente chama de a limonada do conhecimento, acho que isso é uma coisa muito bacana, onde a gente seleciona um colaborador para ele ir lá e dar uma palestra sobre o que ele sabe fazer. Então, por exemplo, eu pego o meu analista de mídia social, ele vai dar uma palestra sobre as mudanças do algoritmo do Instagram e vai ensinar para a empresa inteira o que mudou no Instagram, no algoritmo do Instagram. Então, é um momento onde eu estou valorizando esse profissional, eu estou empoderando ele e, ao mesmo tempo, eu estou realizando um treinamento para todo o meu time. Você escala ele ou são voluntários? São voluntários e alguns eu sugiro. Eu falo assim, olha, eu acho que você podia falar sobre isso, ia ser muito legal. E se a pessoa topar, legal, vamos aí. A gente sempre quer deixar a pessoa à vontade. Tem gente que não gosta, tem pessoas que estão lá, tem um profissional que está com a gente há 6 anos e a pessoa mais retraída, ele Prefere não não falar. prefere não falar e tá tudo bem. Pessoa que teria muito para contribuir, mas, né, a gente não quer fazer ninguém se sentir mal. A ideia é justamente Manter um ambiente saudável. manter um ambiente onde todo mundo esteja se sentindo bem. Agora a pessoa está se sentindo bem, ela quer falar, vai para cima, e aí é um ambiente de muita troca, né? Então é muito legal. E a gente faz sempre isso junto com um lanchinho, sempre junto com alguma coisa. Quando é a última sexta-feira do mês, a gente aproveita nesse momento para comemorar aí o aniversariante do mês. Então a gente tem esses momentos aí que ajudam muito, né, a manter um clima de muita harmonia e manutenção da cultura nossa, que é muito importante. Que legal. E a criatividade tem que começar pelo CEO, né? Total. Muito obrigado, Mauro. Nós falamos com Mauro Palácios, CEO da agência de marketing digital Twist. Foi um grande prazer estar aí com vocês. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, Twist, me procura lá, @Mauro Palácio, vocês vão me encontrar em qualquer rede social. A própria Twist também, Twist ou Agência Twist, vocês
encontra o nosso trabalho. Eu também tenho um podcast, né? Posso fazer o jabá do Por podcast favor, aqui? por favor. Que é o Marketing with a Twist. É um podcast que a gente fala sobre marketing. Então, Pode repetir, por favor? é Marketing with a Twist. Ok, Procura podcast Twist Marketing no Google que você vai que achar. dá certo. Podcast Marketing no Google, você já encontra a gente lá. Excelente. Enfim, a gente também fala muito sobre esse tema de marketing, redes sociais, que é um tema que eu gosto muito de falar. A gente, toda semana é um convidado diferente. Também é um projeto muito bacana que eu toco aí com muito carinho. Daí a sua desenvoltura, né? No nosso podcast de hoje. Não, imagina. Obrigado pelo elogio. Obrigado, Mauro. Grande abraço e sucesso para vocês sempre. Para vocês também. Foi um prazer aí estar com vocês, tanto aqui no Pode Mais, quanto você que nos ouviu aí. E continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí.